Olá, pessoal! Essa aqui é a última atividade do curso de CNV para educadores, e nessa atividade eu vou estar apresentando um plano para a humanização de ambientes educacionais. Esse plano, ele contém todas as ferramentas de CNV que a gente viu ao longo desse curso, né? Todo esse trabalho aí de CNV com base filosófica e também contempla aí algumas dessas outras pedagogias que a gente viu e que agregam muito valor na educação. Esse plano parte de um projeto do CNV em Rede. A gente já começou a fazer alguns trabalhos com algumas universidades para tentar implementar esse plano. E quem propôs, quem criou, né, esse plano foi Helena, minha companheira, e eu, que também dei suporte aí e ajudei a fazer um pouco desse trabalho. Atualmente, esse plano também é parte da pesquisa de pós-doutorado da Helena. Então, é um trabalho assim que vai ter muito estudo ainda, mas que já tem toda essa base aí de conhecimentos para promover realmente para promover uma cultura de paz e promover a sustentabilidade nas relações desses ambientes educacionais. Então, eu vou estar apresentando para vocês aqui esses elementos e como é que esse plano foi estruturado, e deixo para vocês também já de antemão o convite, né, para que caso vocês tenham interesse em desenvolver algum projeto de humanização no ambiente onde vocês estão, que vocês possam contar aí com o nosso apoio, entrar em contato, e a gente pode fazer um tipo de consultoria, né, para vocês e dar alguma orientação, enfim, colaborar com esse processo. Ao mesmo tempo, caso vocês queiram apenas olhar esse plano aqui e ter uma visão geral, né, de quais são as áreas, quais são os elementos, como é que a gente sistematiza essa solução integrada para conseguir dar conta, né, de prevenir violências e promover a paz, esse vídeo já vale a pena porque traz muitas ideias para abordar aí essa questão de humanização, ok? Então eu vou apresentar assim em linhas gerais, né, para vocês. Esse plano ele tem 3 partes assim principais. A parte de fundamentação, ela traz um pouco das ideias que direcionam essa nossa estratégia, esse nosso plano. A estratégia principal, ela é composta principalmente por aquele viés de intervenção que a gente falou aqui no diagnóstico, né? Seria uma série de competências que a gente pode desenvolver com as pessoas, com a equipe, para que elas possam estar atuando no ambiente e promovendo atividades de comunicação não violenta e outras mais para dar suporte a essa comunidade. Então, seriam uma série de capacitações e formações que a gente pode desenvolver aí para a equipe que vai trabalhar nesse ambiente educacional. E, por fim, uma mudança até mesmo na estrutura do ambiente, tanto a estrutura física como uma estrutura virtual, né? E a gente vai estar falando, eu vou estar falando aqui de cada uma dessas etapas, né? Bom, a minha intenção não vai se aprofundar muito na parte da fundamentação teórica, porque todo esse curso já deve ter dado uma boa base para vocês entenderem a importância da CNV, né? Então eu não vou entrar em muitos detalhes. O mais importante é que a gente traz aqui essa árvore onde a gente vai analisar o que a gente gostaria que nós gostaríamos de mudar, né, com a educação, o que nós gostaríamos de mudar com a educação e o que faz falta na nossa educação. E a gente vai fazer uma lista aqui de coisas que representam a violência de alguma forma, né? A fome, a falta de abrigo, a poluição, o materialismo, o consumismo, guerras, injustiças, doenças, desigualdade social, preconceito, indiferença, segregacionismo, machismo, individualismo, racismo, homofobia, sectarismo. E a gente vai ver uma série de ações que caracterizam alguns tipos de violência, seja uma violência mais estrutural, cultural, pessoal, interpessoal, né? E assim por diante. Então, a gente vai ver bastante aí aspectos que a gente pode chamar, né, de valores desumanos. Por que a gente está chamando assim, brincando, né? Porque se a gente pensar que o que a gente quer ver mais, né, na educação, o que está faltando que seria bom ver mais, a gente vai ver que uma parte desses itens tem a ver com suporte básico para as pessoas poderem se desenvolver, né? Se vocês pegarem a pirâmide de Maslow, é como se a gente estivesse colocando aqui alguns elementos da pirâmide de Maslow, né? Alimentação, moradia, descanso, prevenção, preservação do meio ambiente, isso aqui
naquela pirâmide do Maslow mais basal, né? Mas também a paz, a saúde, a segurança, a proteção, o sustento. Então a gente vai trabalhar com vários valores humanos aqui que precisam estar cada vez mais disponível na nossa educação. E aí, onde a gente chega, que é muito interessante, é que a gente fez uma coluna de valores, entre aspas, desumanos, coisas que caracterizam a violência, e valores humanos, coisas que caracterizam o cuidado com a vida. E aí a gente vai olhar assim, qual é a chave para o desenvolvimento dos valores humanos? O que teoricamente, é a ferramenta principal para a gente promover os valores humanos? Daí a gente ouve falar que é a educação. E qual é a chave para a erradicação da violência? A gente ouve falar também que é a educação, né? Então, tem esse paradoxo, né? Porque, por um lado, é o que a gente quer ver mais na educação e o que a gente gostaria que a educação estivesse sendo capaz de mudar, mas a gente sabe que ela ainda não está mudando, né? Então a gente tem uma série de perguntas norteadoras para esse plano de humanização, que é como educar para cooperação e para uma vida de sentido e propósito? Como educar para responsabilidade, autenticidade, criatividade e protagonismo? Como educar para a ética, para o respeito, para a empatia e valorização da vida? Como educar para promover a amizade e a consciência de interdependência? Como educar para uma cultura de paz, saúde, segurança? Como educar para a responsabilidade com o planeta e com os demais cidadãos, né? Que são perguntas que refletem esses valores humanos, essas etapas da pirâmide do Maslow, né? Então, a gente chega à ideia de que a humanização deve ser consequência, deve ser parte fundamental da educação. E aí, quando a gente vai estudar para ver, será que a educação está promovendo a humanização? A gente já viu assim que, pelo senso comum do que está faltando e o que a gente quer ver mais, o que a gente quer ver solucionado e o que a gente quer ver mais, né? O que a gente quer que apareça mais, a gente vai ver que esses itens aqui são aqueles itens que provocam essa angústia, essa preocupação que a gente tem com a nossa vida. Então é isso que está faltando. A gente está faltando segurança para a gente de que a gente pode ser feliz nesse mundo, né? Então a gente vê que teoricamente esse desenvolvimento da humanidade seria papel da educação. Então, em tese, filosoficamente falando, a educação ainda não está alcançando o seu resultado, o seu objetivo, né? E quando a gente vai para o objetivo, falando em objetivo da educação, a gente vê que a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, que é a Lei LDB, né, das mais importantes para a gente começar a pensar sobre educação no Brasil, ela é inspirada nos ideais de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Ela tem por finalidade o desenvolvimento pleno do educando e seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho, né? E o trabalho sendo entendido como a contribuição social. Então a gente tem os elementos da CNV bem presentes, né? O desenvolvimento pleno, o autoconhecimento, a capacidade de autonomia da pessoa, o exercício para a cidadania como aquela parte do pertencimento, de estar integrado na comunidade, e a parte do trabalho como reflexo do próprio propósito de vida da pessoa, né? Porque esse ideal de liberdade ele precisa estar também alinhado com a solidariedade. Então é a liberdade usada para cooperar. Não é um trabalho tão somente para explorar as pessoas, para explorar a natureza, né? Então, quando a gente vê a essência da visão que a gente tem sobre as leis e diretrizes básicas para a educação, a gente vê que isso é algo totalmente humanizante, é totalmente em favor da humanização. Não apenas da profissionalização. E a gente vê aqui a parte da realização pessoal da pessoa que poderia ser percebida pelo estado de felicidade da pessoa. Ou a gente vê também o incentivo ao convívio pacífico, a gente vê o incentivo à contribuição com a comunidade. Então, em tese, quanto mais educação, maior o desenvolvimento pleno do educando. Logo, a educação formal, daí a gente vê assim, beleza, até aqui a gente chegou e percebeu assim, em tese, o indicador de que a educação está sendo desenvolvida em sua plenitude seria justamente ver seres humanos nessas características de realização pessoal, felicidade, convívio pacífico, contribuição com a comunidade, né?
Mas se a gente pegar estudos sobre a educação, pegando as fases mais avançadas, que seria a pós-graduação, isso justamente é uma pesquisa aí da Helena, né? Não só da Helena, mas a Helena é uma das pessoas que fez essa pesquisa. A gente vai ver que tem um número de suicídio muito grande, e jovens, né, de 11 a 20 anos tiveram um aumento de quase 50% entre 2014 e 2019. A OMS também afirma que o suicídio tem prevenção em 90% dos casos, mas que é a segunda maior causa de mortes entre os jovens de 15 a 29 anos. A gente pegou duas fontes diferentes para trabalhar um pouco com isso, né? A gente também fala, isso aqui é um trabalho que reflete um pouco aquela palestra da Lucy Duró sobre medicalização infantil, e a gente vê que o consumo de Rivotril cresceu 20% só durante a pandemia. E se vocês lerem a pesquisa da Lucy, vocês vão ver que é muito absurda a quantidade de medicalização que está sendo desenvolvida e o crescimento do uso de medicalização que tratam justamente problemas de sofrimento mental, né? E aí a pesquisa que a Helena fez, né, na UNB, foi uma pesquisa sobre a saúde mental dos pós-graduandos. Ela constatou que 10% dos pós-graduandos que chegaram ao topo do processo de educação, passaram por ensino fundamental, ensino médio, graduação, já estão na pós-graduação, em tese, eles teriam sido expostos a mais tempo de educação. São pessoas que estão passando por grande sofrimento mental. Tem um índice de 10% de pós-graduandos que declara que pensa em suicídio entre todos os dias a uma vez por semana. Então o índice de ideação suicida é de 10% dessa população de pós-graduandos. 55% dos fatores de desmotivação são atribuídos a questões de relacionamento humano, principalmente a parte de competitividade, individualismo e isolamento. Outros fatores são a incompreensão das exigências, né, a quais são submetidos, né, e a falta de apoio a ideias próprias, falta de espaço para autonomia. Seguido de falta de subsídios, a falta de suporte, né, material e perspectivas profissionais. Então a gente vê que se a educação, né, formal, que vai do ensino fundamental até a pós-graduação, não está cumprindo a sua função, que seria a de educar, né, a gente precisa questionar a forma como a gente está promovendo a educação. E aí a gente pergunta, será que a educação também afeta o ensino fundamental? Sim, as crianças do ensino fundamental estão sendo medicalizadas por sofrimento mental, e eu não trouxe aqui dados, né, mas basicamente, se vocês darem uma olhada na pesquisa da Lucy, ela fala bastante sobre isso. Então, é um problema que está afetando todas as camadas sociais, todos os períodos de educação, e por isso que é tão alarmante para a gente, é tão necessário a gente trabalhar com a humanização. Como podemos promover a humanização, considerando aqui, né, a humanização como resposta para essas perguntas aqui de cima? E aí a gente pegou aquelas 6 perguntas e dividiu alguns conhecimentos que respondem a algumas dessas perguntas. Como educar para a ética, respeito, empatia e valorização da vida? Então a gente traz a comunicação não violenta com todas as ferramentas que a gente pode perceber nela que dão suporte para isso. Como educar por uma cultura de paz, segurança e saúde? E a gente traz as práticas restaurativas, não só as práticas restaurativas, mas também as mediações de conflito e mediação social e campanhas de inclusão que procuram olhar para os problemas dos estudantes para além dos muros da escola e procuram mobilizar ações que apoiam também a comunidade. Por isso que a segurança e a paz, a segurança e a saúde também estão contempladas aqui, né? Como educar para responsabilidade, autenticidade, criatividade e protagonismo? E aí vem um comparativo que a gente faz da educação tradicional e da pedagogia baseada em projetos, que para nós assim, a referência maior aí é o trabalho do José Pacheco, né? Então, eu já cheguei a comentar um pouco sobre a pedagogia de projetos,
mas a base é o seguinte: eu tenho um currículo obrigatório e a educação tradicional, ela parte desse currículo obrigatório, faz uma divisão em séries, aulas dissertativas, provas, e aí isso chega ao estudante, né? E aí o estudante precisa, parte do currículo e é dividido e chega no estudante como a parte final já, o que ele tem que aprender, né? E o ponto de chegada é o estudante. Agora, a pedagogia de projeto faz o contrário, ela parte do estudante e pensa quais os projetos que contemplam os sonhos desse estudante, os interesses desse estudante. Aí é feita uma pesquisa com esse estudante sobre quais os elementos, quais os conteúdos, qual conhecimento que é necessário para ele conseguir realizar esse projeto, né? Então, o território como lugar de aprendizagem é essa visão de que a pessoa ela passa a aprender com toda essa intenção dela de conhecer algo novo, de realizar algo novo. Ela não está mais na escola, ela está no propósito de vida dela. E esse trânsito, nessa passagem de um lugar para outro, tudo isso é parte do local de aprendizagem. E em vez, né, do professor definir o que ela vai aprender, aplicar a prova, ele tem um papel de tutoria. E em vez de ter uma avaliação, que é uma prova final, essa avaliação é contínua, formativa e sistemática. E, basicamente, depois dessa avaliação, a gente vai marcando, né, no currículo quais são as disciplinas que estão sendo contempladas a partir desses resultados e desse aprendizado que está sendo desenvolvido pelo estudante. Então, em vez de eu pegar o currículo, dividir ele em séries, dividir ele em aulas, dividir ele em provas e aplicar nos estudantes, eu saio do estudante e eu vou pensando nos projetos de vida dele, vou construindo com ele esse projeto, ajudo ele a desenvolver esse trabalho de autonomia e a partir do acompanhamento a gente vai marcando no currículo o que foi realizado já, para que ele saiba que ele está conseguindo contemplar o tipo de conhecimento que a nossa sociedade espera que ele possa adquirir, né? Então, sugiro vocês, né? Tem um documentário lá do Projeto Âncora, vale a pena vocês darem uma olhada no YouTube. E se vocês quiserem ver ali um exemplo de como isso funciona na prática. A minha intenção aqui, o nosso curso é sobre CNV, então eu não vou aprofundar muito sobre pedagogia de projeto, mas eu queria, né, incentivar vocês a conhecer, e se a gente precisar fazer algum tipo de trabalho de humanização, a gente pode dar algum suporte extra, né? Nós também indicamos aqui algumas práticas integrativas, então tem jogos integrativos, grupos de escuta empática, grupos, né, terapêuticos de comunidade integrativa, músicas, dança, meditação, yoga. Isso aqui tem a ver com educar para promover a amizade, a consciência de interdependência. Educar para promover a responsabilidade com o planeta e com os demais cidadãos. Tem a ver com trabalhos de propósito de vida. Esse também é um trabalho que nós fazemos no CNV em Rede. Nós temos aí, inclusive nós oferecemos alguns planners que são planejadores, né, de vida, que a pessoa pode baixar gratuitamente, inclusive. A gente tem um espaço para contribuição livre, mas a pessoa pode baixar caso não tenha dinheiro. A gente tem uma série de ferramentas para ajudar a pessoa a empreender o propósito de vida delas, a pensar nos valores que ela quer cultivar, a pensar nas experiências marcantes de vida dela. Nós temos aí toda uma dinâmica de círculos também baseada em propósito de vida, com 6 encontros que a gente já realizou. Então esse é um tema que é importante para a gente. E por fim, como educar para a cooperação, para uma vida com sentido e propósito, né? E aí a gente a gente levanta a bandeira dessa proposta do José Pacheco de comunidades de aprendizagem, né? E eu estou dizendo que é do José Pacheco porque hoje para mim ele é uma referência nisso, mas esse conceito ele já existe, né? Ele talvez seja até a nossa forma natural de aprender, assim como a CNV é a nossa forma mais natural e mais humana de viver, a comunidade de aprendizagem seria a forma mais humana de aprender, né? Então, dentre as várias coisas que existem numa comunidade de aprendizagem, os vários dispositivos pedagógicos, a gente pode pensar em alguns como pedidos e ofertas de ajuda, pessoas se organizam para pedir ações de aprendizado, jornais individuais em comunidade, pessoas criam a aprendizagem
com o apoio da comunidade, grupos de estudo ou prática, pessoas se organizam para aprofundar o seu conhecimento ou prática em determinado tema ou habilidade. Junto ou sozinho, pessoas aprendem a trabalhar em algo individual, junto com outras que estão fazendo o mesmo. Festivais e desafios, pessoas se unem durante um tempo curto para aprender ou evoluir em algo de maneira mais acelerada. Bom, aqui a gente tem então esses seis práticas assim que são para nós complementos de uma educação humanizada. E aí, isso aqui, digamos assim, está na base da fundamentação desse plano de humanização. E em seguida a gente tem aqui uma proposta de formação, onde nós iríamos trabalhar, né, nessa escola, nessa universidade, nesse ambiente. A gente ia trabalhar princípios de uma cultura de paz, identificação de situação de desumanização para intervenção. E aqui eu falei sobre o diagnóstico da escola, né, como de uma forma mais ampla, mas a gente também tem diagnósticos mais pontuais, mais específicos sobre assédio moral, assédio sexual, discriminação, desigualdade social, violências culturais, sedação suicida, violências naturalizadas, violências veladas, automutilação. Tudo isso são indicadores que a gente precisa fazer uma intervenção, né? Intervenções e práticas restaurativas e integrativas. Então tem uma série de ferramentas aí que a gente pode promover, tendo os docentes como provavelmente as pessoas que podem se apropriar desse conhecimento e aplicar isso com os estudantes, mas também existe um outro projeto que a gente chama de Rede Humanizar, que procura fazer o diálogo entre professores, servidores, administradores, tutores, enfim, toda a comunidade daquele ambiente educacional, para que ela possa, digamos assim como a gente viu ali o projeto do Pacheco, né, que tem um monte de dispositivos pedagógicos, a ideia seria mapear o que cada núcleo desse ambiente tem a oferecer e a gente ajudar esse grupo a ter uma visão integral desse ambiente para que cada um possa saber que função esse grupo exerce, como é que a gente pode apoiar uns aos outros. Então seria uma capacidade de transformar a rede daquele ambiente educacional em uma rede que promove a humanização. E aí, essa formação, a gente tem assim algumas propostas. A gente tem a proposta de fazer ela de forma que as pessoas possam aprender e ensinar para que isso seja disseminado e agilize, né, o processo de aprendizagem. E tem algumas ideias aqui sobre tempo, quantidade de pessoas, e aqui esses dados aqui são de uma pesquisa que a gente estava fazendo especificamente para um local que a gente construiu esse plano. Então, os números aqui não são tão relevantes, mas o que importa é a gente conseguir fazer um trabalho de longo prazo, né? O outro aspecto desse plano de humanização é conseguir alocar um espaço físico nesse ambiente, e esse espaço físico pode ter alguns recursos que seriam usados para promoção de dinâmicas, para criação de jogos, rodas de diálogo, atividades de autoconhecimento. Então a gente tem aqui uma série de elementos num ambiente aqui simulado, né? Então eu tenho tatame para poder fazer atividades mais corporais, né? Ou sentar no chão. Eu tenho também salas anexas para a gente poder fazer algum trabalho mais de escuta empática, algum trabalho mais particular, se tiver assim à disposição, né? Eu tenho mesas para a gente poder fazer rodadas com jogos interativos de autoconhecimento. Eu tenho um espaço ali para o estudante poder ocupar, guardar os seus pertences. Eu tenho um cantinho assim mais de aconchego, de relaxar, às vezes de trocar uma ideia, de desabafar. Quadros com atividades semanais, o que está acontecendo nesse espaço, para que seja um espaço dedicado à promoção da paz, dedicado à promoção da integração, e que ele não seja um espaço simplesmente onde a gente vai colocar uns jogos ali aleatórios de competição, que seja realmente algo pensado em promover a humanização, né? Eu não estou querendo dizer que um espaço com jogos aleatórios, jogo de videogame, jogo de sei lá, de mesa, sinuca, esses jogos assim mais convencionais que trabalham com competição. Não estou dizendo que isso é ruim, né? Mas estou dizendo que, de acordo com as nossas urgências maiores aí na sociedade,
nós precisamos dar importância para essas outras formas de entretenimento que promovem mais os vínculos, que promovem mais a conexão entre as pessoas, né? Então, nós teríamos aí um catálogo de tutoriais para as pessoas fazerem atividades de dinâmicas. Esse catálogo ele é parte aí da pesquisa da Helena, né? A ideia é uma série de atividades que as pessoas podem fazer em grupo, elas podem ali escolher uma, fazer juntos, ou ter um cronograma com as atividades, enfim. Computador para agendamento virtual de atividades e uso do espaço, uma tela, de repente um projetor, alguma coisa assim, para atividades de integração virtual com outros grupos, para passar filme, etc. Né? Um mapa do local onde a pessoa estiver, murais onde a pessoa pode trabalhar aqueles conceitos da pedagogia de projeto de que eu posso ajudar, eu preciso de ajuda, eu tenho uma ideia de projeto, enfim. Então, esse aí seria um espaço físico que a gente poderia promover. E da mesma forma como a gente tem um espaço físico, a gente pode ter um ambiente virtual. E o nosso projeto do CNV em Rede, ele tem essas características bastante, né? Tem espaço de membro, tem projetos, grupos, calendário, a gente poderia ter alguma coisa com aniversariantes e celebração, espaço dos escutadores, espaço dos mediadores, espaço dos mobilizadores, tudo isso com ferramentas, quadros de horários, mapeamento das pessoas que estão ali, para a gente poder encontrar, para a gente poder ter o contato, né? Espaço de humanização físico aí, claro, ter uma forma de acessar lá aquele outro espaço que a gente viu, que é o espaço físico, né? E marcar, de repente, nesse site, murais. Então, essa tecnologia para desenvolver esse sistema também faz parte do trabalho do CNV em Rede, né? E nós temos como prover um sistema desses, né? Então, isso é mais uma ferramenta que a gente poderia colocar à disposição dessa comunidade. Uma das coisas mais importantes, assim, a título de estabelecer um grupo para trabalhar a paz, né, seria a criação de 3 grupos, 3 núcleos nesse local. Isso também faz parte aí do projeto da Helena. E a gente chamou esse grupo de núcleo 1, núcleo 2, núcleo 3, que é o núcleo acolher e empoderar. É para trabalhar individualmente com as pessoas, para ela ter um espaço. Ela está precisando de um acolhimento, ela está precisando de uma conversa. É meio que para cuidar do indivíduo. E o núcleo 2 e o núcleo 3 são para cuidar da comunidade. O núcleo 2 trabalha com a comunidade no aspecto de reconciliação, de fortalecimento da prevenção das violências, da cultura de paz. Então são práticas de integração que promovem a humanização, enquanto que o núcleo 3 já tem mais relação com a parte de comunidade de aprendizagem, com desenvolvimento de competência, com desenvolvimento de trabalhos e propósito de vida, pensar em projetos para colaborar com a comunidade, né? Então esse aqui já seria mais a parte da contribuição. Esse aqui, o indivíduo, que ele seja acolhido, empoderado, que ele consiga pensar no propósito de vida dele. Então um espaço, um tipo de atendimento, um tipo de mentoria, que ele possa ter suporte, né? E lidar com os conflitos dele, ter alguém com quem conversar, né? E enquanto que esses núcleo 2 aqui já tem a ver com o coletivo, trabalhar sempre com essas dinâmicas de grupos, de rodas, e o grupo 3 tem a ver mais reflete mais o que a gente vê no trabalho do Pacheco, no trabalho de promover a autonomia das pessoas, a integração no trabalho e assim por diante, né? Então é bom que a gente possa atuar em todos esses núcleos aqui, né? E aí, por uma analogia, a gente pode entender que o N1 é a sementinha, é o indivíduo, é cada pessoa que tem todo esse potencial, né, de crescimento. O N2 é para fortalecer as nossas raízes, a nossa conexão com a rede, né, o nosso pertencimento, enquanto que o N3 tem a ver com algo que empodera as pessoas para florescerem e desenvolverem, né, no seu ápice ali de realização e de contribuição social, no seu propósito de vida, né? De certa forma, esse trabalho aí do CNV em Rede é um exemplo de um trabalho que pensa na sociedade, que pensa em promover uma transformação social, né? E que reflete um pouco desse apoio, desse acolhimento que eu tive o privilégio de ter da minha mãe, da minha companheira, para poder chegar aqui e estar falando com vocês, né? Isso
demonstra que eu tenho uma rede de apoio. Nada é à toa. Eu não poderia fazer esse trabalho se eu não tivesse uma rede de apoio. E a proposta desse trabalho de humanização é propiciar que as pessoas tenham redes de apoio, né? Então aqui a gente tem um pouco como é que seria individualmente, como é que a gente poderia promover esse espaço de acolhimento e empoderamento do estudante individual, como é que a gente poderia promover que a comunidade desse ambiente fortaleça o seu senso de pertencimento, e como é que a gente promove um tipo de desenvolvimento de projetos e de estudos que reflete a autonomia, a criatividade da pessoa, né? Então a gente está justamente, se vocês olharem, a gente tem 3 valores básicos que a gente está desenvolvendo, que é justamente o propósito aqui da educação. É a realização pessoal do indivíduo, é o convívio pacífico, que é o N2, e a contribuição com a comunidade, que é o N3. N1, núcleo 1, N2 e N3, né? Então a gente dividiu isso naquela nossa visão de ser humano integral, né? E a gente foi pegando item a item como é que a gente poderia ter uma abordagem para apoiar essa pessoa, né? E por fim, a gente tem, claro, algo que a gente pode oferecer de extra, né? Se a gente tiver estrutura, se a gente tiver capacidade, a gente pode ainda oferecer treinamento de comunicação não violenta, práticos e jogos integrativos, mediação social, escuta ativa para todas as pessoas. Podemos, dando prioridade para alguns grupos, técnicas humanizantes de ensino e aprendizagem, trabalhar alguma coisa assim com docentes, servidor em geral, né? Trabalhar a escuta ativa para conseguir agir, né, diante de conflitos. E em relação aos discentes, os estudantes, fazer o nosso trabalho de propósito de vida, de sociedade e planejamento de vida, né? Então nós temos aí já um trabalho sobre isso, e talvez aí eu coloque até um pouco desse trabalho nessa forma, assim como eu fiz esse curso aqui mais explicativo, eu posso fazer um pouco desse trabalho explicativo, e a gente vai continuar tendo o nosso trabalho em forma de rodas, né? A gente já tem um modelo para trabalhar o propósito de vida em forma de rodas, mas pode ser interessante eu trazer um curso de propósito de vida explicativo, e se esse curso ficar disponível, vocês provavelmente vão ficar sabendo aí. E por fim, a gente também tem outras estratégias complementares aqui, pensando aqui, essa parte aqui foi configurada principalmente para um contexto particular da universidade com que a gente estava trabalhando, que era a UNDF. Então a gente pensou nos eixos da universidade: extensão, ensino, pesquisa e gestão, e foi trabalhando com elementos da própria universidade. Isso é uma coisa que a gente pode fazer também, trabalhar com os elementos específicos do ambiente, né? E pensar em como é que esses núcleos poderiam se apropriar de certas funções e apoiar